o caminho árduo e a força de convicção. A jornada foi curta em tempo, apenas 5 dias, mas longa em sacrifício. Montados em cavalos e burros, ou mesmo a pé, os cerca de 120 homens enfrentaram estradas precárias, fome, sede, calor escaldante e noites ao relento. A alimentação era improvisada. Carne seca, farinha, arroz e café levados em carroças e preparados por cozinheiros voluntários em fogões de chão. O descanso vinha em fazendas aliadas ou em acampamentos improvisados, onde redes e mantas substituíam camas. Não havia luxo, tampouco conforto. Havia apenas vontade de mudar o Brasil. A coluna de Pedro Ludovico representava mais do que um grupo de revolucionários. Era o grito abafado do Brasil rural, esquecido pelas elites, sem escolas, sem saúde, sem voz. Era o clamor por uma política que enxergasse o sertanejo, o lavrador, o pequeno comerciante. Era a recusa em aceitar que o país fosse governado por acordos entre oligarquias, enquanto o povo morria de fome e ignorância. A coragem daqueles homens, sem treinamento militar, sem garantias de vitória, sem promessas de recompensa, é um dos capítulos mais nobres da história política brasileira. Eles marcharam por fé, por convicção, por amor ao Brasil. E embora não tenham vencido batalhas com armas, venceram corações com ideias. A Revolução de 1930 foi o início de uma nova era, e a coluna de Pedro Ludovico foi sua centelha em Goiás. A Batalha de Rio Verde, 9 de outubro de 1930. O sol já se punha no horizonte quando a coluna de Pedro Ludovico se aproximava de Rio Verde. Eram pouco mais de 100 homens, jovens voluntários, cheios de esperança, mas sem experiência de guerra. A poeira da estrada ainda pairava no ar, quando, de repente, o silêncio foi rompido por uma saraivada de tiros. A emboscada estava armada. Policiais enviados da capital, jagunços contratados pelos caiados e mercenários pagos para defender a velha ordem haviam se escondido nas matas e nas casas próximas. O estampido das armas ecoava como trovões, e o chão tremia sob o medo dos combatentes. Fogo! Não deixem escapar nenhum! Hoje a velha política mostra sua força! São muitos! Estamos cercados! Corram! Salvem-se! Não recuem! Somos a vanguarda da mudança! Resistam! Durante mais de 3 horas, o fogo cruzado não cessou. Os revolucionários, desorientados, tentavam resistir, mas a maioria fugiu em desespero. Pedro Ludovico, firme, não recuou. Cercado, foi capturado e levado sob escolta. Mas o medo venceu a coragem. Em meio ao caos, quase todos fugiram. Pedro Ludovico, isolado, foi capturado, algemado, conduzido pelas ruas da cidade, tornou-se espetáculo para os defensores da ordem antiga. Multidão na praça, em coro. Viva os Caiado! Viva a velha política! Chefe político local, discursando inflamado. Hoje Rio Verde prova sua lealdade. Este homem, este traidor, deve pagar com a vida! Voz exaltada na multidão. Fuzilem-no já! Que sirva de exemplo! Na cidade, a notícia espalhou-se como rastilho de pólvora. Foguetes explodiram no céu, sinalizando a vitória da velha política. Os chefes locais, defensores da oligarquia, reuniram-se diante do presídio. Discursos inflamados ecoavam pela praça, exaltando a captura do líder revolucionário. Alguns, tomados pela fúria, clamavam pelo seu fuzilamento imediato. Foguetes explodiam no céu. Discursos inflamados ecoavam diante do presídio. O povo, dividido, assistia. Uns celebravam, outros silenciavam, pressentindo que aquele homem algemado não era apenas um prisioneiro, mas um símbolo. Podem me prender, podem me insultar, mas não podem deter o futuro.
Goiás não será o mesmo depois de hoje. E assim, no dia 9 de outubro de 1930, a prisão de Pedro Ludovico em Rio Verde não foi uma derrota. Foi o início de uma nova história, marcada pelo sangue, pelo fogo e pela esperança de mudança. O povo, dividido entre o medo e a euforia, assistia à cena com olhos ardentes. Uns celebravam, outros silenciavam, pressentindo que aquele homem algemado não era apenas um prisioneiro, era o símbolo de uma mudança que já se anunciava. Pedro Ludovico caminhava firme, mesmo sob insultos e ameaças. Cada passo rumo à cadeia era acompanhado pelo rugido da multidão enfurecida. Mas em seu olhar havia mais do que derrota. Havia a certeza de que sua prisão seria apenas o início de uma nova história para Goiás. Esse episódio, dramático e simbólico, marcou a entrada definitiva da Revolução de 1930 em Goiás. A prisão de Pedro Ludovico em Rio Verde não apagou sua liderança.